Deus falou, tudo que está para acontecer vai se cumprir as profecias. Ele vai voltar para buscar você e eu. Participe conosco todos os dias às 5h19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. Bom dia, amigos e irmãos ouvintes do canal É Tempo de Oração. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Aqui quem vos fala é o pastor Juarez Antônio, da cidade de Itabirito, Minas Gerais. E que nesta manhã, quinta-feira, 8 de janeiro, que Deus possa abrir as comportas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, em nome de Jesus. E tudo que você fizer, você seja bem-sucedido para a glória de Deus. Amém? Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa manhã, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então eu quero que você ouça com bastante atenção, amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes de te formar no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu, o Senhor, estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou na boca. E disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar nessa manhã sobre chamado, porque muitas das vezes nós escutamos falar, né? Mas eu quero ser um pregador, eu quero ser um adorador, eu quero ser um profeta, eu quero ser um missionário. Não existe eu quero ser, existe um chamado, porque a cada um Deus chama, e a cada um Deus usa da maneira que Ele quiser. Então, eu quero falar nessa manhã de quinta-feira, para você que recebeu o chamado de pastoreio, de missionário, de evangelista, de pregador da palavra de Deus, porque muito antes do pregador começar a falar para a igreja, a palavra fala com ele primeiramente. Quando uma congregação senta para ouvir um pregador, ela não imagina o que já aconteceu antes daquele momento, o preço que o pregador já pagou, ou os espinhos que ele enfrentou. Jeremias fez de tudo para não pegar essa responsabilidade. No versículo 6, quando ele disse, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança.
E eu tenho visitado muitas igrejas, eu tenho passado por muitos lugares e eu tenho visto da maneira que está sendo tratada a palavra de Deus. Eu tenho visto quantas almas têm sido lançadas para fora da igreja, quantas pessoas feridas por causa de pregadores irresponsáveis, de pastores irresponsáveis, pessoas que, ao invés de pregar Cristo, de pregar Jesus, de pregar salvação, prega religião. E eu tenho visto muitas pessoas lá fora desviadas, feridas, machucadas. E eu quero falar nessa manhã de quinta-feira, o pregador que usa o púlpito com responsabilidade sabe que existe fatos que lhe dão autoridade na pregação. Eu quero citar aqui alguns fatos que todo pregador que usa o púlpito com responsabilidade, ele tem autoridade na pregação. O primeiro fato é o chamado. Não é o púlpito que faz o pregador, não é. É o pregador que dignifica o púlpito. O pregador não acontece por acaso. Deus chama o pregador e fala por meio dele. Deus usa. Ah, mas quando eu crescer, eu quero ser pregador igual fulano de tal é. Não, é chamado. Você tem que pedir ao dono dos dons, ao Espírito Santo, porque é ele que capacita, é ele que dá. Então você tem que buscar dele. É, é, Deus não está à procura de grandes pregadores, Deus procura verdadeiros adoradores. Os grandes pregadores não têm púlpito. Vocês já prestaram atenção nisso? A gente, quando vê pastores bater no peito e falar, não, eu sou pastor, eu sou pregador fulano de tal, o grande pregador, ele está no anonimato, ele não tem púlpito. Ele tem, muitas das vezes, se sente até constrangido. Eu falo isso porque é por experiência própria. Muitas das vezes eu chego no lugar, quando eu vou visitar, eu chego e sento sempre na última cadeira, porque eu não preciso aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor. A Bíblia diz que é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. Então, o primeiro fato dessa palavra é o chamado. O pastor precisa ter um chamado. Hoje, se a pessoa faz um curso de teologia, ela consegue um diploma, é muito fácil a pessoa falar, eu sou pastor, eu fiz teologia simples, e eu vou abrir um ministério, e tá lá, que eu conheço de pessoas que estão aí matando almas lá fora, brincando com ovelha, brincando de ser cristão, e se esquece do chamado, porque não tem chamado. Às vezes pode ter estudo, pode ser graduado, mas não tem chamado. É totalmente diferente, porque o que faz a diferença é o chamado. Eu conheço pessoas que não tiveram acesso à faculdade, mas que têm um chamado, que quando sobe no altar, a glória desce. Essa é a diferença. Mas eu conheço pessoas que cursaram, que fizeram teologia e que estudaram muito, mas que não tem chamado, que sobe no altar, é aquele culto cansativo, que as pessoas entram vazio e saem vazio. Mas por quê? Porque Deus não está nesse meio. Muitas das vezes eu vejo pessoas subindo no altar para usar o altar como se fosse um palanque, como se fosse um show, para fazer show. E Deus não procura isso, e quem sofre com isso é a noiva de Cristo. Muitas das vezes, a gente convida uma pessoa, é uma luta para você levar uma pessoa para visitar a casa do Senhor, dependendo daquele dia que ela vai, sobe lá alguém que não tem chamado, que não tem instrução, que não é de Deus, e vai lá e fala algo que mata aquela alma e ela não volta mais. E só a gente sabe o preço que a gente paga por causa de uma alma. Então, o primeiro fato, o chamado. O segundo fato, antes do púlpito, há um preparo. A igreja não pode ceder o púlpito para qualquer pregador. Eu tenho visto igrejas aqui na nossa região aqui, que qualquer pessoa que chegar e falar assim, não, eu sou pregador. Se estiver bem arrumado, se estiver de gravata, eles põem em cima do altar. E eu toda a vida achei isso errado, porque o homem vê a cara, mas Deus conhece o coração. Amém? Paulo diz que quem deseja o episcopado, o homem que usará o púlpito, não pode ser neófito, isso é, não pode ser pessoa imatura. Eu tenho visto pessoas velhas de igreja, mas que é como criança, que vê o altar, que vê o púlpito com brincadeira, então ferindo pessoas, matando pessoas. E Jesus disse: aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. E o que tem de pastores e pregadores lançando alma para fora não é brincadeira.
muito triste. Eu quero falar sobre o terceiro fato. Antes do púlpito, há uma luta. Pregador que usa o púlpito antes de ter enfrentado uma luta espiritual não pode ser considerado um pregador. Porque o pregador que se prega, que se preza, no dia que ele vai levar a palavra, só Deus sabe a vida dele, como é que vira de ponta cabeça naquele dia. Porque o inimigo fica furioso, porque sabe que Deus vai honrar ele, Deus vai usar ele. Então vem luta de todas as maneiras, mas o pregador precisa estar cheio do Espírito Santo, ter mensagem e não discurso. Eu tenho visto pastores contando caso, eu tenho visto pastores que pega carona na pregação do pregador que pregou-lhe aquela noite e vai contar caso, vai encher linguiça, como tem o ditado, e o culto que é para terminar às 21 horas termina às 21h40 e as pessoas saturadas, cansadas, porque precisa levantar cedo no outro dia. Ainda tem uma meia dúzia de hipócritas que fala assim: não, até meia-noite é dia, até meia-noite é dia para mim, para você que tem carro, e para o irmãozinho que mora longe, e para o irmãozinho que tem que levantar às 4 horas da manhã. Então, precisa ter misericórdia desse povo. Deus precisa ter misericórdia da noiva dele. Jesus precisa voltar logo para acabar com essa desigualdade que há, porque tem muita alma sofrendo. O pregador, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho visto pessoas vazias, vazias de Deus, vazias de tudo, chegar e contar caso. Púlpito não é lugar para falar de política, não é palco para show, não é lugar para expor, nem envergonhar ninguém. Porque isso é uma coisa que eu aprendi, que o Espírito Santo ele não envergonha ninguém. Eu tenho visto, eu já recebi palavras em cima, eu estava no altar, eu recebi palavras que todos sabiam que era para mim. Por quê? Porque quem estava pregando conhecia, sabia da minha vida. Então, hoje, o púlpito tem sido usado para isso. Ah, o irmão lá hoje, eu estou sabendo de algo dele, eu vou trazer uma palavra que vou falar para ele, é para ele, não preciso nem citar nome. E Deus não está nesse negócio, porque Deus não é Deus de confusão, o Espírito Santo não envergonha ninguém. Púlpito ele tem que ser usado para pregar arrependimento. Púlpito ele tem que ser usado com fé, com esperança, salvação. Púlpito ele tem que ser usado para anunciar a volta de Cristo. Púlpito ele tem que ser usado para anunciar o arrependimento, porque as pessoas hoje estão entrando na casa do Senhor, não tem mais arrependimento, não tem mais reverência, não se adora mais, não se dobra o joelho, não ora, não busca mais a presença do Senhor. Então, é muito triste isso, e a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e lamentavelmente nós estamos vivendo esses dias. Mas eu quero compartilhar essa palavra com você nessa manhã, você que tem o chamado, você que é pastor, você que é pregador, você que é missionário, você que é evangelista, paga preço, porque eu aprendi que Deus não deve nada a ninguém. A recompensa vai vir do alto. Você não precisa esperar a recompensa do homem, não. O homem nunca vai reconhecer, mas a recompensa vem do alto. E Deus, ele é fiel, ele não deve nada a ninguém. Amém? Que você possa ser cheio do Espírito Santo. E toda vez que você que tem chamado subir no altar, estiver diante de um púlpito, você possa usar com autoridade, com reverência, com temor e tremor diante do nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Deixa eu orar por você. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus do meu pai e da minha mãe. Eu quero render graças ao teu santo nome nessa manhã, Senhor. Porque o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias. Eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, Jesus. Perdoa, Pai, o meu falar, o meu ser, o meu pensar, o meu agir. Limpa a minha mente e o meu coração. Retira de mim aquilo que não agrada os teus olhos. Afasta de mim, Senhor. Tira de mim, Senhor, as minhas iniquidades, Senhor. Perdoa, Deus, porque eu tenho sido desleixado com a sua obra. Meu Deus, eu tenho sido relaxado, tenho sido lambão. Muitas das vezes, Pai, nós priorizamos tantas coisas, Pai, ao invés de priorizarmos o Senhor, porque a tua palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas estão tentando, meu Pai, nos moldar, Pai, segundo o mundo. Mas nós precisamos aprender a viver na sua dependência. Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor possa tocar em cada coração, Pai, de cada ouvinte, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar unção de cura, de libertação,
de fortaleza. Meu Deus, dá graça para o teu povo, Senhor. Meu Deus, dá graça para o teu povo, Senhor. Cada um que estiver me ouvindo agora, que venha ser revestido com graça, Senhor. Porque eu sei que a sua graça nos basta, Deus. Eu sei que a sua graça nos basta. Deus, nós queremos te agradecer nessa manhã, Pai, pelo privilégio de estar vivo. Pai, estar vivo, Pai, acordar, meu Pai, diante do Senhor, na tua presença, é privilégio, Senhor. Então que o Senhor venha, Pai, firmar os nossos passos, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha derramar graça sobre a nossa vida, Pai, e venha nos fortalecer, meu Deus, para que nós possamos, Pai, continuar trilhando, Pai, o caminho da fé, da esperança e da salvação, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Pai, busca a tua igreja, Senhor, porque a tua igreja, meu Deus, está perecendo. Meu Deus, os falsos profetas, meu Deus, estão brincando com a tua noiva. Meu Deus, os falsos pregadores estão mutilando, estão massacrando a tua noiva. Deus, os falsos pastores, Senhor, crianças imaturas, Deus, estão matando, meu Deus, a fé, Pai, da tua noiva. Deus, tem ovelhas, Pai, debaixo de fardo, de jugo agora que não é delas, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tem ovelhas sofrendo agora, Senhor. Deus, tem ovelha agora comendo terra, Pai, porque não tem pastagem para comer. Deus, levanta, Pai, os verdadeiros adoradores nessa terra, Pai. Traz que te adorem em espírito e verdade, meu Deus, que paga preço, meu Deus, pelas almas. Levanta, meu Deus, aonde estiver, Senhor, pequenininho, eu sei que o Senhor não procura grandão, não, eu sei que o Senhor procura os pequenininhos, Pai. Aonde estiver os pequenininhos agora, Senhor, que tem a marca, meu Pai, a marca de Cristo, que tem o zelo, que tem o selo da promessa, que o Senhor possa levantar, meu Deus, que está no anonimato, escondido, Senhor. O homem vê a cara, mas o Senhor vê o coração. Pai, levanta os pequenininhos, Pai, para fazer a obra, Pai, que aqueles grandões, Pai, que se acham melhores não quer fazer. Deus, nós queremos te agradecer nessa manhã pela sua presença. Queremos te agradecer pela sua santidade. Queremos te agradecer pela graça, pela misericórdia, se é a causa de não sermos consumidos. Queremos te agradecer, meu Pai, pelo sacrifício que foi feito, que foi Jesus, Pai, ter morrido na cruz do Calvário por nossa causa. Meu Deus, eu quero te agradecer, eu quero entregar em tuas mãos agora cada um dos meus irmãos que estiver ouvindo, Senhor. Pai, aqui nós não pregamos religião, Senhor, que nós falamos do amor de Cristo, que excede o conhecimento, que vai além de religiosidade. Meu Deus, então alcança, meu Pai, o meu irmão evangélico, alcança o meu irmão católico, alcança o meu irmão espírita, alcança, meu Deus, o meu irmão que estiver ouvindo agora, Pai, de repente ele não tem crença alguma, mas alcança ele, porque a tua palavra diz que a missão de convencer não é minha, é do Espírito Santo. Deus, eu quero entregar em tuas mãos, Pai, a vida de cada um que estiver ouvindo agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, o canal É Tempo de Oração. Pai, eu quero entregar em tuas mãos o pastor Lira, o pastor Samuel, Deus, a minha vida. Deus, toma sobre tuas mãos todos aqueles que estão à frente daquela obra, Senhor, que tem pagado o preço para ver aquela obra crescer. Os nossos irmãos dos quatro cantos da terra, Senhor, alcança nessa noite, do menor ao maior. Alcança nessa manhã, Senhor, do menor ao maior. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que a graça do Senhor seja contigo. Um abraço, a paz do Senhor. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra os dias e horários dos nossos cultos, momentos especiais de adoração, palavra e comunhão.
Você e sua família são nossos convidados para participar e viver grandes bênçãos na presença